O Redmi Note 13 4G, smartphone que faz parte da família mais popular de smartphones da Xiaomi, chega aqui na sua nova geração, trazendo uma câmera maior com 108 megapixels, tela ainda mais brilhante, um novo visual e até 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. O aparelho continua sendo muito bom e já está com um preço muito próximo ao do seu antecessor, o Redmi Note 12 4G. Mas, por outro lado, não temos tantas novidades assim. Esse aparelho conta com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, chipset Snapdragon 685, que é o mesmo da geração passada, e traz bateria de 5.000 mAh com um carregador de 33 watts na caixa. É um lançamento, mas o aparelho ainda vem com o Android 13, por menos sentido que isso possa fazer. Ele ainda está com o Android 13 com a interface MIUI 14. Mas ainda assim, o Redmi Note 13 4G, apesar de trazer alguns probleminhas, ainda assim ele continua sendo uma excelente opção, porque está com um preço bastante interessante. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes do Redmi Note 13 4G, vamos falar da bateria, da performance, da interface, dos recursos, dos problemas e também das qualidades desse aparelho. Mas antes, só vou pedir para você clicar aqui no gostei, para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então deixa a sua contribuição aí, simplesmente clicando aqui no botão do gostei, você já está ajudando demais. Se você quiser comentar também, deixa um comentário aí para a gente poder ler e continuar esse bate-papo no futuro. Então clica, comenta, e você que ainda não é inscrito também aproveite para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torce Big Geek, sabe quem? Sim, você também. O Redmi Note 13 4G chegou aqui nessa geração trazendo um novo visual, destacando aqui a câmera principal de 108 megapixels, tanto que ficou até informação na parte traseira. Uma traseira com aparência espelhada, agora não temos uma traseira fosca, e sim bastante brilhante aqui, que reflete basicamente tudo, né, que bate na parte traseira aqui do aparelho. E com um visual bastante reto, tanto nas laterais quanto na parte inferior também. Visualmente, o aparelho é bastante bonito, até mesmo nessa versão na cor preta. Infelizmente, por causa da sua traseira espelhada, ele acaba sendo imã para marcas de dedos, fica marcado muito facilmente. Mas ainda assim, o aparelho é muito bonito. Destaque aqui para sua área frontal também, temos um ótimo aproveitamento aqui da área frontal, sua tela tem bordas bastante finas, não são extremamente finas, mas comparado com outros aparelhos na mesma categoria, o Redmi Note 13 4G acaba fazendo bonito. E também vem com a câmera frontal aqui em um pequeno furo na tela. O aparelho tem um peso total de 189 gramas e uma espessura de 8 milímetros. Por trazer agora uma câmera de 108 megapixels, ela fica bem saltada em relação à traseira, porque nessa lateral nós podemos ver os botões de volume e também o botão liga-desliga. Na parte superior tem bastante coisa aqui também. Temos um microfone, temos o sensor infravermelho que permite utilizar o aparelho para controlar ar-condicionado, TVs, DVDs. Temos também aqui um dos alto-falantes, ele conta com áudio estéreo, inclusive é um dos avanços em relação à geração passada, que tinha o áudio mono, ele voltou a ser estéreo aqui nessa geração. E também temos uma porta para fone de ouvido, uma entrada P2. E aqui na parte inferior temos o segundo alto-falante, o microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo C e também a bandeja do chips. Vamos ejetá-la aqui para a gente poder dar uma olhada. Tá aqui, ó. O aparelho traz o Dual SIM híbrido. É possível utilizar 2 chips simultâneos ou um chip e um cartão de memória. A tela é um dos grandes destaques desse aparelho, começando pelo seu brilho, que aumentou de 1200 para 1800 nits e é uma tela bastante brilhante. Aqui com brilho máximo, para vocês terem ideia. Reparem como as cores ficam bastante vivas aqui. O branco ele chega até a estourar aqui quando tá no brilho máximo, então temos uma tela bastante brilhante. Acredito que a legibilidade vai ser muito boa mesmo em situações de pouca luz. Agora, algo curioso é que apesar de ser uma tela muito brilhante, quase sempre a gente precisa deixar o brilho mais próximo aqui do nível máximo. Se eu deixá-lo na metade, por exemplo, reparem que a tela fica pouco brilhante, né? Fica um pouquinho escura, ó. Tá vendo? Não fica tão destacada. Então, o brilho é forte, mas você quase sempre precisa deixar acima da metade, aqui, ó, 3/4 aqui do brilho máximo, para você conseguir ter uma boa legibilidade mesmo em ambientes fechados. Mas, em brilho, essa tela melhorou em relação à geração passada. Inclusive, nas minhas medições com o luxímetro, ela chegou a alcançar 856 lux. Então uma tela extremamente brilhante, o brilho é muito bom. Para vocês terem ideia, aparelhos intermediários costumam trazer um brilho ali entre 500 e 800 lux. E aqui até passou um pouquinho do limite máximo, tá no nível de smartphones tops. Então realmente temos uma tela bastante brilhante, apesar de quase sempre a gente precisar deixar o brilho um pouco mais alto. Ele diminui de forma muito drástica quando você deixa na metade. Então você sempre precisa deixar a tela aqui com o brilho um pouquinho mais alto. As bordas são relativamente finas, não extremamente finas, mas menor do que a média. Como eu já falei para vocês aqui, temos bordas que são
bem mais finas do que a de muito smartphone intermediário. Aqui mostrando a parte superior e as laterais são ainda mais finas, a superior acaba sendo um pouquinho maior e a câmera frontal com 16 megapixels fica em um furo na tela. E aqui mostrando a borda inferior, que é um pouquinho maior do que as demais, mas é bastante fina entre os smartphones. Normalmente a borda inferior acaba sendo mais espessa, aqui ela é mais espessa do que as demais, mas tem um tamanho menor do que a média. É uma tela com uma qualidade bem legal, as cores são vibrantes, os ângulos de visão são muito bons, e ainda temos a câmera frontal ficando em um pequeno furo na tela, então o aproveitamento aqui da área frontal é muito bom. Ela só vai perder para o Redmi Note 13 5G, que traz bordas ainda mais finas, mas no geral temos uma tela com uma excelente qualidade. E uma vantagem aqui do Redmi Note 13 4G é que o seu sensor de tais também fica na própria tela, olha só que legal. Aqui fazendo o teste, ó, ele costuma ser bastante rápido e preciso também. Deixa eu fazer o teste aqui várias vezes, ó. Tá aqui, peraí que agora não deu certo. Deixa eu esperar um pouquinho, pronto. Tá aqui. Ele não é instantâneo, mas ele é muito rápido e muito preciso também. Tá aqui mostrando mais uma vez para vocês. Outro recurso que esse aparelho traz também é o Always On, a tela sempre ativa, que não fica sempre ativa, ela fica ativa por 10 segundos. Reparem que temos essas bordas aqui coloridas, informando que chegou a notificação. Então você também pode ativar esse recurso aqui, para que sempre que chega uma notificação nova, ela vai brilhar aqui nas bordas para poder te informar. Temos o desbloqueio via sensor digitais e também temos o desbloqueio facial, aqui mostrando para vocês, que é muito rápido para desbloquear. Tá aqui, ele é praticamente instantâneo e você pode configurar para ir diretamente para a tela inicial. Agora um ponto negativo aqui do Redmi Note 13 4G está na sua interface. Isso porque o aparelho veio de fábrica com Android 13 e com a interface MIUI 14. Quem acompanha o canal aqui sabe que a Xiaomi recentemente atualizou seus aparelhos para uma nova interface, para o HyperOS, e também está utilizando já o Android 14. Até mesmo o seu antecessor, o Redmi Note 12, já foi atualizado para o Android 14 para o HyperOS, mas o Redmi Note 13, que é um lançamento, ainda está com a MIUI 14 e o Android 13, o que não faz muito sentido. Tá certo que esse aparelho já foi lançado há mais tempo no mercado chinês e somente há pouco tempo ele foi lançado no mercado global, somente há pouco tempo chegou aqui em outros mercados como o Brasil, por exemplo. Mas isso não é desculpa para a Xiaomi ainda lançar o aparelho com a interface antiga, já poderia ter trazido aqui o Android 14, pelo menos o HyperOS, eu acredito que já deveria estar com a nova interface aqui, não faz muito sentido ele ainda estar com a MIUI 14. Acredito que em algum momento ele vai ser atualizado, né, para HyperOS, para o Android 14, mas infelizmente não aconteceu nada até o momento, então ele continua com a interface antiga. Esse é um ponto negativo, mas em termos de funcionalidade, o aparelho está muito bom. Está com uma interface rápida, bastante fluida. A outra crítica que eu tenho é que ele não vem com a taxa de atualização de 120 Hz ativa. Esse aparelho traz uma tela Full HD Plus de 6,67 polegadas e com taxa de atualização de 120 Hz. Infelizmente, ela vem por padrão habilitada a 60 Hz. Você tem que ir manualmente aqui em tela, na parte de taxa de atualização, alterar para os 120 Hz, porque ele vem em 60 Hz. Com 120 Hz a gente tem uma interface mais suave, mais fluida, mais macia, você tem uma sensação maior de velocidade. Aqui mostrando o menu de configurações, as configurações da tela inicial também, com a parte de widgets. Então temos aqui uma interface, ó, às vezes ela apresenta um pouquinho de engasgos, mas na maior parte do tempo temos uma resposta muito boa aqui no aparelho. Entre os recursos especiais, temos a possibilidade de tirar um screenshot colocando os 3 dedos na tela, aqui deslizando para baixo, ó. Tá aqui, você pode fazer isso na tela inicial, por cima de algum aplicativo, ó. Temos também esse painel lateral que você pode habilitar. E o interessante é que quando você abre os aplicativos que você pode escolher, ó, tem a listagem aqui que você pode adicionar. Quando você utiliza esses aplicativos, eles são abertos desde que o aplicativo seja compatível, claro, eles são abertos aqui em janela flutuante. Você pode ter 2 aplicativos aqui em janela flutuante ao mesmo tempo. Quando você abre o terceiro aplicativo, deixa eu voltar ele aqui, pronto, tá aqui os 2. Quando você tenta abrir um terceiro aplicativo, ele vai fechar o primeiro que foi aberto. Então ele vai fazendo essa alternância, você consegue ter aqui 2 aplicativos abertos simultaneamente, ó. Você pode deslizar aqui pela tela, dá para redimensionar também clicando nas bordas, você pode diminuir ou aumentar. Se você jogar para o cantinho aqui, você consegue minimizar o aplicativo, né, transformar ícone para poder utilizar futuramente. Sempre você pode abrir até 2 aplicativos aqui em janela flutuante, tá aqui mostrando os 2 aplicativos. Então você consegue usar esse modo e se deslizar para baixo, você também consegue maximizar. Pronto, tá aqui deixando o aplicativo em tela cheia. Da mesma forma, eu também posso pegar e encolher o aplicativo até fechar, deslizando para cima. Aqui mostrando a multitarefa, por aqui eu também consigo acionar o modo de janela flutuante, eu posso fazer tanto pelo painel lateral quanto pela multitarefa, e aqui na multitarefa eu também consigo acionar o modo de tela dividida. Deixa eu pegar aqui mais um aplicativo, pronto, tá aqui, ó. Você pode clicar 2 vezes no centro para poder alternar entre os apps, ele só permite o redimensionamento em meio a meio, 1/3 para 2/3 ou 2/3
terço para 1/3. Ele só traz essas opções fixas aqui para você poder utilizar. Aqui, mostrando de novo a multitarefa, a rolagem é na vertical. Tá aqui mostrando os aplicativos, aí é bastante ágil. Por aqui eu também tenho o atalho para acionar as janelas flutuantes, ó. Então aqui eu tenho todos os apps que são compatíveis com esse modo. Infelizmente não são todos os aplicativos que permitem utilizar a janela flutuante. Quando eu quiser selecionar um, basta clicar, ele vai ser aberto aqui também nesse modo. Um recurso que muita gente gosta é o rádio FM. O Redmi Note 13 4G traz esse recurso. Para isso você precisa plugar o fone de ouvido diretamente aqui na porta P2. Ele não vem com um fone de ouvido na caixa, mas você pode usar qualquer fone para poder utilizar. E temos também aqui o Mi Remote, que é o aplicativo para você poder utilizar o sensor infravermelho para controlar ar-condicionado, TVs, DVDs. Então você pode acionar aparelhos, consegue usar o seu smartphone como controle remoto e funciona muito bem, inclusive. Outro ponto que eu quero destacar aqui é o aplicativo de segurança. Por aqui você pode acessar várias configurações, como habilitar também o segundo espaço, Dual Apps, você pode ter 2 Facebooks, por exemplo, com contas diferentes no mesmo aparelho. E por aqui você também pode ativar o bloqueio de apps e também a opção de ocultar apps. Então, por exemplo, aqui, ó, bloqueio de apps. Eu vou abrir aqui o Amazon Shopping, que está com essa função. Ó, eu posso colocar uma senha ou usar a biometria para poder desbloquear o aplicativo. Eu posso até habilitar a opção para ele fazer sempre que eu for abrir o aplicativo. Deixa eu ligar aqui de novo o smartphone. Ó, vou abrir de novo. Então aqui ele já vai pedir a senha de novo. Você pode deixá-lo ativo até bloquear o aparelho, ou colocar um timer, ou bloquear imediatamente a partir do momento que você sai. Tem outra opção também, que é ver os aplicativos ocultos. Então vou fazer aqui o gesto de pinça. Tá aqui, ó, ele vai abrir essa opção, você pode habilitar ou não a função de senha também, a biometria, e aqui eu tenho os aplicativos que ficam ocultos, eles não vão aparecer na gaveta de apps, vão ficar ocultos aqui para você conseguir ter o acesso. Muito bom para utilizar com aplicativos de banco, por exemplo, funções que você quer deixar oculta, que quer dificultar o acesso, mesmo que alguém pegue seu aparelho desbloqueado, então existem essas possibilidades aqui para você bloquear o aplicativo com senha, com biometria, e dessa forma dificultar o acesso por outras pessoas. E no geral, o Redmi Note 13 4G está bastante rápido. Eu vou abrir aqui vários aplicativos para vocês verem a velocidade de abertura, mas no geral ele está bastante rápido. Eventualmente ele apresenta alguns engasgos, principalmente no momento da abertura. Aqui na Play Store, por exemplo, a gente percebe alguns pequenos engasgos. O Gmail também costuma apresentar um pouquinho de engasgos na abertura, ó, que ele ainda está fazendo o carregamento dos e-mails. Mas tá aqui, ó, depois de aberto ele passa a ter uma velocidade melhor. Aqui também utilizando o Google Maps, fazendo aqui a rolagem, ó, ele é bastante rápido, eventualmente vai apresentar um pouquinho de engasgos, mas o aparelho no geral costuma ter uma boa performance. Então o desempenho aqui nesse aparelho costuma ser muito bom na maior parte do tempo. Aqui também com o aplicativo de fotos, olha como a interface está bastante suave. Então temos aqui uma boa resposta no Redmi Note 13 4G. Porém, em desempenho, o aparelho não mudou muito em relação ao seu antecessor, isso porque ele traz o mesmo chipset. Então temos aqui o mesmo Snapdragon 685 que já equipava o Redmi Note 12 4G. E esse chipset, ele não me agrada tanto. Isso porque o Snapdragon 685 nada mais é do que uma repaginada do antigo Snapdragon 680. Basicamente é o mesmo chipset, trazendo o mesmo conjunto de núcleos A73 e A53, que já são um pouquinho antigos, e a mesma GPU Adreno 610, que também tem uma performance um pouquinho limitada. Para essa faixa de preço, ele consegue entregar um bom desempenho, e como essa versão que está comigo traz 8 GB de RAM, além dos 256 GB de armazenamento, o desempenho aqui no geral acabou sendo muito bom, mas esperava que a Xiaomi já tivesse utilizado um chipset um pouco melhor nessa geração, e eles simplesmente adotaram o mesmo chipset da geração passada. O Snapdragon 685 traz 8 núcleos da série Cryo 265, que é baseado numa configuração de 4 núcleos A73 e 4 A53, rodando até 2.8 GHz, e a GPU é Adreno 610. São opções com 6 e 8 GB de RAM, o legal é que ele não tem mais versões com 4 GB de RAM, começa com a partir de 6 GB de RAM, e também com 128 ou 256 GB de armazenamento. Como eu já falei para vocês, essa versão aqui tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 2.2. Ele vai apresentar uma boa performance rodando os aplicativos, o sistema. Os jogos, eles vão rodar bem com detalhes no baixo ou no médio, mas quase sempre vai ser no baixo mesmo. O Asphalt 9, por exemplo, ele vai exibir os detalhes no baixo durante o gameplay, apesar do gameplay ser muito bom, mas ele não vai exibir tantos detalhes assim. A bateria tem 5.000 mAh, ele traz um carregador de 33 watts na caixa. Esse carregador carrega 50% da bateria em 29 minutos e 100% da bateria do Redmi Note 13 4G em 70 minutos. Com brilho
da tela em 120 lux, o Redmi Note 13 4G gastou 3% de bateria durante 1 hora de ligação, 8% assistindo vídeos no YouTube, 3% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 8%. Aqui ficou na mesma média de outros aparelhos com bateria de 5.000 mAh, mas uma média um pouco mais alta. Eu achei o consumo assistindo 1 hora de vídeo no YouTube e navegando 1 hora no GPS um pouquinho alto. 8%. Tá na média, mas na média mais alta, quando comparado com outros aparelhos com baterias de 5.000 mAh. Mas acredito que a bateria vai durar mais de um dia aqui com muita facilidade nesse aparelho. O Redmi Note 13 4G traz Wi-Fi Dual Band, vem com Bluetooth 5.1, possui som estéreo, entrada para fone de ouvido, infravermelho, mas a versão que está aqui comigo não traz o NFC. Pode ser que você encontre uma versão do Redmi Note 13 4G com o NFC, até porque existem versões com e sem, mas a minha aqui, ela não traz o NFC e nenhuma das que eu encontrei vinham com esse recurso, então acho que vai ser um pouquinho difícil encontrar o Redmi Note 13 4G com NFC. Quanto às câmeras, a grande novidade aqui é o sensor principal, que traz 108 megapixels com abertura de 1.8, mais que o dobro da geração anterior, que trazia 50 megapixels. A câmera frontal também aumentou de resolução, de 13 megapixels foi agora para 16 megapixels com abertura de 2.4. Demais lentes continuam as mesmas, 8 megapixels com abertura de 2.2 e macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Ele consegue gravar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Acredito que aqui seja até mais limitação do chipset do que do sensor em si, já que ele tem 108 megapixels. Ele traz modo HDR automático para as câmeras frontal e traseiras, inclusive ele é automático, você não precisa habilitar o modo automático, ele já vem habilitado por padrão. Em Xiaomi isso nem sempre acontece, por mais estranho que possa parecer. Ele conta com o modo retrato também para a câmera frontal e traseira, modo noturno, porém apenas para a câmera principal, tem um modo de fotos em 108 megapixels para você aproveitar a resolução máxima da câmera e vem com o modo macro com 2 megapixels apenas, é uma câmera simples com foco fixo, vem com o modo time-lapse, câmera lenta e modo profissional para fotos. E falando em qualidade, todas as câmeras para fotos acabou se saindo muito bem. Destaque aqui para a câmera frontal, que conseguiu entregar muitas cores, eu gostei muito das imagens realizadas com a câmera frontal, principalmente de dia, o HDR acaba sendo muito bom, mas achei um pouco estranho porque a câmera principal, mesmo com 108 megapixels, fazendo um zoom de 2 vezes, não deveria haver muita perda de qualidade, mas eu achei que as imagens ficaram um pouquinho granuladas. Nem sempre isso aconteceu, mas algumas imagens realmente não me agradaram. Eu estou deixando exemplos aí para vocês poderem conferir. A câmera principal à noite se saiu muito bem com o modo noturno. A ultra-wide, apesar de não trazer esse recurso, conseguiu um bom resultado também, assim como a câmera frontal, que só apresentou um pouquinho mais de ruído. Para vídeos, eu esperava uma qualidade melhor, achei que os vídeos ficaram um pouquinho travados, um pouquinho engasgados. Apesar da boa qualidade de imagem, eu esperava uma melhor fluidez durante as gravações, mas eu estou deixando exemplos para que vocês mesmos possam conferir. No geral, são câmeras boas, gostei aqui da adição da lente 108 megapixels, ela conseguiu entregar bons resultados, pelo menos para fotos, mas para vídeos eu esperava uma qualidade melhor de imagem aqui nesse aparelho. Felizmente, também aconteceu algo semelhante com sua geração anterior, o Redmi Note 12 4G. Talvez seja justamente o chipset que já não consiga acompanhar aí a evolução da câmera, então talvez por isso nos vídeos ele acabe não entregando resultados tão bons quando se fala em fluidez. Mostrando o áudio para vocês, ele é estéreo, então sai tanto por cima quanto por baixo, o volume é alto, apesar de que ele é mais alto na parte inferior, o alto-falante superior acaba sendo um pouquinho mais baixo, então o equilíbrio não é tão bom assim. E senti um pouquinho de falta de graves, eu percebo que os graves aqui acabam não sendo muito fortes. Mas pelo menos voltou aqui o som estéreo e a qualidade é boa no geral. E aqui mostrando o display de 6,67 polegadas, é uma tela grande com bordas finas, com display AMOLED, com brilho máximo de 1800 nits, alcançando mais de 850 lux aqui nas minhas medições. Então temos um display com uma qualidade bem legal e é um dos pontos fortes desse aparelho, fora que ele ainda traz os sensores digitais na tela. E afinal de contas, vale a pena comprar o Redmi Note 13 4G? Acredito que sim, mas não pelos motivos normais. Acontece que quando analisamos aqui o Redmi Note 13 4G, a gente não vê grandes vantagens em relação ao seu antecessor, o Redmi Note 12 4G. Olha só, o aparelho ainda está com o Android 13 e com a MIUI 14, enquanto que o Redmi Note 12 4G já foi atualizado para o Android 14 e para o HyperOS, o novo sistema da Xiaomi, a nova interface da Xiaomi na verdade, né? Em termos de desempenho, o aparelho não recebeu grandes novidades, continuando com o mesmo chipset. O legal é que agora ele não traz
traz opção com 4 GB de RAM, começa com pelo menos 6 GB de memória RAM, mas é exatamente o mesmo chipset, mesma bateria, mesmo carregador na caixa. Em câmeras, a novidade foi o sensor principal de 108 megapixels e a nova câmera frontal com 16 megapixels, essa se saindo muito bem aqui nos testes. E o aparelho ganhou o sensor digitais na tela, que é um recurso bem legal, um recurso que costuma estar em aparelhos mais caros, e também teve a volta do som estéreo, que tinha sido retirado no Redmi Note 12 4G. Então são poucas novidades, tanto que não vale a pena o upgrade da geração passada para essa geração, mas tem um ponto bastante positivo. Acontece que você encontra hoje o Redmi Note 13 4G pelo mesmo preço que custava o Redmi Note 12 4G. É sempre uma boa estratégia da Xiaomi. Quando ela lança o seu novo aparelho, não traz tantas novidades assim, mas ele continua oferecendo o mesmo preço campeão. Então hoje você consegue encontrar já o Redmi Note 13 4G na faixa de R$1.000, R$1.100, e pode ser até que você encontre futuramente por menos do que isso. Então o grande diferencial é que é um aparelho muito bom, a tela melhorou em brilho, trouxe algumas pequenas novidades, só que ele manteve o mesmo preço, então esse acaba sendo o grande diferencial. O que me incomodou de verdade mesmo foi o fato do aparelho não ter vindo com o Android 14, principalmente não ter trazido o HyperOS, por ser um lançamento. Tá certo que ele já foi lançado há algum tempo lá no mercado chinês, mas a Xiaomi teve tempo para, no lançamento global, já oferecer aqui a versão com HyperOS, então ele já poderia vir atualizado. Ele será atualizado no futuro, com certeza, mas já poderia ter sido lançado assim. Acho que essa aqui acaba sendo a minha grande bronca com o aparelho. E outra coisa que me incomodou é o Snapdragon 685. É um bom chipset, mas já é um pouco antigo, é baseado no Snapdragon 680. Acredito que a Xiaomi também poderia ter colocado um chipset mais potente aqui nesse aparelho. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Bem Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!